Gente, olha Pois é. só, é um prazer muito grande a gente estar aqui, primeiro para falar de um tema tão importante, e também de estar com essa pessoa tão maravilhosa que é a Sandra Chevinski, que é a nossa parceira aqui do Instituto, né? É uma grande parceira, eu tenho a Sandra como uma grande amiga também, uma colega a quem eu admiro muito o trabalho, respeito o seu trabalho, e é sempre bom na vida a gente reconhecer, né, aquilo que nós temos de bom dentro da nossa área e das outras áreas também. E reconhecer colegas que fazem o trabalho com excelência e caminhar com eles é muito bom. Eu tenho tido esse prazer e essa sorte de encontrar a Sandra na minha vida e da gente ter tanta afinidade para falar sobre assuntos importantes da reabilitação e também para de vez em quando tomar um vinho, né, Sandra? Comer uma boa Pois comida e a gente conseguir falar de coisas legais também. Então, hoje eu trago para vocês a doutora Sandra Chevinski, que é uma sumidade em reabilitação, trabalha nesse contexto há mais de 20 anos aí, né? Mais de 30, na verdade, né, Sandra? mais Mais de de 30. 30 anos no contexto de reabilitação. É uma profissional que já viu de tudo. Eu acho que a gente falar viu de tudo, não, porque a gente sempre fica surpreso com cada coisa que nos aparece, né? Eu acho que cada caso é um caso único, mas já viu bastante coisas. Então é um prazer a gente te receber aqui para a gente falar sobre esse tema tão legal que é memória e memórias. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre por que eu decidi fazer essa live, por que eu acho que é importante a gente discutir isso, e a gente vai fazendo esse bate-bola aqui. Eu vou te perguntando, pedindo para você comentar conosco sobre os seus casos, sobre a sua trajetória, sobre a sua visão relacionada à memória e à reabilitação. Bom, vamos lá. Como eu estava falando para vocês desde o começo, eu comecei a minha graduação, né? Na minha graduação, o tema memória sempre me chamou a atenção. E eu quis saber por que as memórias, ou como as memórias, nos auxiliam no processo de identidade. Como as memórias são formadas e como elas dizem para nós quem nós somos. Afinal de contas, nós somos uma memória. Na verdade, tudo em nós é uma memória. Né? Se você vai num psicólogo para falar, você pode falar de memórias traumáticas ou de memórias agradáveis, ou das lembranças que você tem da infância, ou de coisas que te aconteceu há muito tempo atrás. A gente fala dessas memórias. E as memórias têm o poder de despertar em nós um monte de sensações, de sentimentos, né? Eu, então, tenho uma memória olfativa maravilhosa. Às vezes eu sinto cheiro, né? Um cheiro de um perfume, o cheiro de uma comida, me lembra de um lugar onde eu estava, de uma cidade, de um país, ou de um evento que aconteceu comigo. É como se eu fosse transportado imediatamente para aquele lugar. Isso também acontece quando a gente escuta músicas, né? Assim, alguém que já vai saindo aí, que não está mais assim na juventude, nos 20, nos 25, você escuta uma música aí da década de 90, 80, a música nos transporta para aquele ano imediatamente, né? Fatos também, né? Eu acho que todo mundo se lembra onde estava quando o 11 de setembro aí, né? O famoso acidente. Então as memórias elas utilizam do contexto, do ambiente, de todas as questões que nós temos dos órgãos do sentido, para junto com tudo isso ir criando uma sensação de quem nós somos e daquilo que constitui a nossa identidade. É importante, por exemplo, se eu parar e te perguntar quem é você? Na maioria das vezes, nós não temos uma resposta pronta de quem nós somos, mas a gente vai falar o que a gente faz, sabia? A primeira coisa que vem na sua cabeça é você falar, eu sou psicólogo, eu sou advogado, eu sou administrador. Aí eu falo, não estou perguntando o que você faz, estou perguntando quem você é, me fala um pouco sobre você, quem é você? Então, na verdade, as memórias, elas se confundem aí também, né? Muitas das vezes, quando a gente tem que revisitá-las, com esse existir, quem nós somos. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa no valor que as memórias têm no desenvolver da vida, quando a gente pensa no neurodesenvolvimento saudável, né? A criança tendo seus... criado ali no seu contexto familiar, tendo seus pais, irmãos,
avós, tios, primos, enfim, tudo que fez parte da sua história pregressa ali, né? E aí a gente vai vendo que essas memórias, a gente tem as memórias da nossa escola, a gente tem as memórias da faculdade, da adolescência, dos amigos. E quando alguma coisa cursa que traz o déficit da memória? E aí é um problema interessante a gente pensar, porque vários dos transtornos ou várias das condições clínicas, eles impactam o funcionamento da memória. Desde transtornos do neurodesenvolvimento, desde os transtornos mentais, desde lesões cerebrais e também a demência, né? A idade. Então a gente pode pensar que a memória, ela cursa conosco aí, né? Durante todo o processo do existir, mas também tem um momento que ela pode cair, declinar e tem outros fatores que impactam na memória. Então, por isso que eu quis trazer isso aqui para a gente discutir com ninguém mais do que Sandra, que trabalha com reabilitação de memória, que tem livros, inclusive, sobre isso, né, abordando essa temática. E eu queria que ela falasse para nós sobre a importância da gente discutir memória nos processos de reabilitação. Haja vista que muitas das vezes, quando a gente está reabilitando um paciente, enquanto a família está toda preocupada ali apenas com a parte motora, a gente precisa lembrar a família e o paciente mesmo, quem é ele, o que ele faz e como ele faz. Aí entra a gente, todas as nossas estratégias de trazer isso em evidência. Então eu queria que a Sandra falasse um pouco para nós sobre a experiência dela trabalhando com memória, o que te levou, Sandra, para esse universo de trabalhar com memória, o que te chamou a atenção para isso, e vai nos contando seus casos, experiências, e a gente vai fazendo esse bate-bola aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Hercílio, que ótima introdução, super feliz em estar aqui. Preciso confessar que eu sou tiete do Hercílio e do Bruno, então fica até feio, eu preciso segurar a onda aqui para ver, não é porque assim transborda a paixão, né, Hercílio? É uma Sim, alegria conhecer você, trabalharmos juntos, né? Eu sim. fico impressionada, vou sempre falar com o seu poder de realização, né? Você e o Bruno juntos formam uma dupla que ninguém segura para fazer Obrigado. congressos internacionais, cursos incríveis. Então é sensacional, muito bom Obrigado. mesmo. Então é uma honra imensa estar aqui. E aí, como o Hercílio disse, né, eu já trabalho em reabilitação, vou contar, né, 34 anos. Então, trabalho no Hospital das Clínicas aqui, da Faculdade de Medicina da USP. Trabalho também como neuropsicóloga do Hospital Sírio-Libanês, trabalho no meu consultório e estudo, né, o assunto esse tempo todo. E é justamente essa questão, né? Fui me encantando com a neuropsicologia antes de que nós tivéssemos cursos propriamente ditos Sim, direcionados, não é? Antes da neuropsicologia existir como ela existe hoje, tendo a abrangência que ela tem hoje. Então, às vezes, para vocês terem uma ideia, quando eu entrei, né, para trabalhar em reabilitação com pacientes, trabalhei um tempo na ACD também, então era muito comum pacientes com lesões encefálicas, os psicólogos darem alta e falarem assim, o paciente não tem demandas internas, não tem sim. disponibilidades internas, não tem capacidade de insight para um processo psicoterápico. Eu sempre achava aquilo muito estranho. E tive, não é, a boa sorte de começar os meus estudos de neuropsicologia, nada mais, nada menos do que com a Beatriz Lefebvre. Então, né, foi justamente ela que descortinou para mim o mundo da neuropsicologia e, em seguida, tive o prazer de beber na fonte do conhecimento da Cândida Camargo. Então, e muitas vezes, era como eu disse, não haviam esses cursos estruturados, eu precisei estudar muito, só para vocês terem uma ideia, eu li sozinha, né, o livro do Lúria, dos Fundamentos Neuropsicológicos, 5 vezes. Eu lia, eu resumia, eu mesma tentava correlacionar aquela parte de cada coisa do livro com testes, né? Então foi esse trabalho árduo. E junto com essas questões todas, é claro que o que motiva a gente é sempre o incômodo.
O que leva o paciente a procurar uma ajuda profissional, de um profissional da saúde, é um sofrimento, é uma dor, é um incômodo. E a mim, o que me incomodava era justamente perceber o quanto que os déficits cognitivos, dentre eles também a memória, podem tirar o chão da vida das pessoas. O sofrimento que isso é. Como é difícil entrar num processo de reabilitação, como é difícil se acostumar, como é difícil entender o que está acontecendo. A pessoa fica numa total confusão. E nesse sentido, desse incômodo todo, é que eu fui tentar estudar um pouco mais a memória propriamente dita. E é isso, Ercílio. Quando a gente acaba estudando memória, a gente começa a entender as funções mentais. Porque Sim. aí a gente começa a entender que as funções mentais são interligadas. Não é a memória. Para eu entender memória, eu preciso entender todo o processo senso-perceptivo. Para que eu entenda a memória, eu preciso entender todo o processo atencional. Preciso entender a memória como constituinte das funções executivas, da consciência, da atividade consciente. Então, eu acho que aí o mundo começa a se descortinar para a gente quando a gente começa realmente a aprofundar os estudos. E aí eu comecei, né, com a questão do meu mestrado, que foi justamente essa questão do processo de conscientização do déficit de memória. Porque eu parti da seguinte pergunta: se eu esqueço que eu esqueço, como é que eu sei que eu esqueço? Porque aí você vê que o paciente, ele não sabe. Se a gente fica esperando a queixa do paciente, que o paciente nos procure com determinadas queixas, nós não vamos saber metade do que ele tem. Porque ele não sabe se queixar. Porque a consciência, ela é a somatória de todas as outras nossas funções mentais. Essa função mental deficitária, a minha qualidade de consciência estará prejudicada. E eu não saberia que eu tenho todos esses prejuízos. E aí eu acho que é muito interessante, né, a gente perceber que quando a gente vai tratar a memória da pessoa, avaliar, a primeira coisa é isso: levá-las para situações de embates, para situações com os testes, com os instrumentos, com os exercícios, de interação com as outras pessoas, que ela comece a perceber que ela não está lembrando de alguma coisa. Que se de repente eu chego aí para você, Ercílio, e falo, o cara meteu louco naquela festa ontem, hein? E aí você olha e fala assim, que festa? Você nem lembra que você foi à festa, quanto mais o que você fez nessa festa. O paciente que tem dificuldades de memória, ele é um cara que fica desconfiado, porque a pessoa fala que ele fez coisas que ele não lembra, que ele não sabe que ele fez, que não faz parte da consciência dele. Então, acho que esse foi um processo de bastante impacto. E aí a gente começa a destrinchar a memória. Que a memória é um balaio. O que, em verdade, a gente trabalha é o processo de memória. Não é Sim, verdade? Compreendendo sim, os processos de memorização, compreendendo os tipos de memória, compreendendo a imbricação de cada tipo de memória com as outras funções mentais, mas principalmente, como Lúria nos ensinou, qualificando esta sintomatologia na vida daquela pessoa. Então, eu brinco muito, né, Ercílio, como trabalho em vários hospitais, sempre tem os residentes, né, da medicina e médicos que a gente acaba ficando muito amigo. Então, eu sempre chamo eles de canto e falo assim, pelo amor de Deus, não faça prescrição errada. Não peça para que eu avalie atenção e memória. Como assim? Porque eu não avalio atenção e memória. Eu avalio a Dona Maria, o seu Pedrinho, que porventura aconteceu algum acidente de percurso na vida deles e que eles podem ter dificuldade de várias questões, de várias funções, dentre elas a memória. Então eu vou querer compreender a memória da Dona Maria, a memória do Pedrinho. Memória não é uma entidade que vaga por aí sim. desconhecida
descolada da história de vida, descolada das situações que a gente passa, não é? E aí a sua introdução me emocionou muito, Hercílio, porque, em verdade, se eu tenho lapsos de memória, lacunas, problemas em criar novas memórias, né? Alterações nesse processo de memorização, terei sérios problemas de identidade. Terei Sim, sérios problemas de intimidade comigo mesma. Porque é isso, a memória, ela é justamente essa questão de eu poder lembrar de todos os papéis formadores da minha identidade, que propiciam também as metamorfoses da minha identidade, como o meu querido mestre Ciampa, que faleceu a semana passada, nos ensinou. Então, a identidade, ela é a somatória das nossas vivências. E para que sim. isso aconteça, precisamos De memória. resgatá-las, trazê-la novamente à consciência. Acho que tem uma pergunta, Sim, né, olha Ercílio? só, essa pergunta é ótima. Olha, uma das nossas participantes está perguntando: então, enquanto tenho consciência dos esquecimentos, eu não tenho problemas de memória? Consciência e memória são duas coisas distintas, mas que faz parte do mesmo balaio, como a professora Sandra disse aí. Na maioria das vezes, quando o paciente ele está desenvolvendo algum problema, né, que dentro desses problemas a memória faz parte, ele tem consciência do seu problema de memória que está começando, né? Ele sabe, olha, estou tão esquecido, eu tenho esquecido as coisas, eu começo a fazer uma coisa, eu não lembro mais o que eu estou fazendo, eu estou lá cozinhando, aí o telefone toca, eu esqueço a panela no fogo, eu esqueci de voltar para lá. Enfim, ele tem uma percepção que a memória não está funcionando de forma adequada. E aí a percepção faz parte da consciência. Ele está percebendo e consciente de que esse déficit está acontecendo. Até chegar um ponto onde que isso daí vai caminhar tão junto aonde ele não se lembra mais. Aí ele não lembra nem que ele tem esse esquecimento. Mas a consciência e a memória, elas vão se dissociar em algum momento, mas lá quando esse déficit está muito mais avançado. Então, se lembrar que você tem problema de memória, pode acontecer sim. Tem uma fala que passa muito no WhatsApp com o nome de um médico, que talvez esse médico não tenha escrito isso, como acontece muitas vezes, coisas assinadas aí pelo WhatsApp, e que não foi a pessoa que escreveu. E que diz que se você se lembra que você tem problemas de memória, não se preocupe porque você não está com Alzheimer, porque quem tem Oh, Alzheimer tem a nosognosia. Isso de verdade é um erro. é um O que erro. eu estou dizendo? É Mércia, né, que perguntou. Então, Mércia, a gente tem sim um prejuízo na qualidade total da consciência. Mas a pessoa consegue te dizer que ela está esquecendo. Mas ela sabe que ela esquece porque ela tem marcadores externos também que lhe mostram. É a comida que queimou, é o gás que vazou, é alguém que falou para ela que ela fez uma coisa da qual ela não se lembra, não é? E aí ela toma, né, consciência, alguém que fala assim, mãe, você já falou isso 3 vezes. Mãe, eu acabei de te explicar. Então, quando ela tem esses embates e lhe é chamada, né, a atenção, ela tem a consciência, ela percebe que ela está esquecendo e ela começa a ter o sofrimento. Então, as pessoas, por exemplo, no estágio inicial de demência, elas sofrem muito. A nosognosia, como esse texto diz, que é a total inconsciência dos déficits e dos problemas, é algo que acontece um pouco mais para frente. Só que, em verdade, a gente também precisa lembrar que a gente não está falando de processos lineares. Nós estamos falando de uma dança. Pensem nisso. O mundo mental é um baile, tá?
que horas vai rápido, que horas vai devagar, que horas para, que hora a luz apaga, que horas a luz acende. Então, o mesmo paciente, ele pode ter momentos de tomadas de consciência dos problemas e depois ele pode estar fazendo uma ação da qual ele não tem a consciência. Ele oscila em relação à consciência. Do mesmo jeito que ele oscila em relação ao resgate de algumas informações. Ele pode lembrar uma coisa e amanhã não lembrar a mesma coisa, e no dia seguinte lembrar de novo. Né? Então, sempre que a gente pensa numa avaliação neuropsicológica, a gente pensa num gradiente daquela função, não é? Que pode ser um declínio extremamente leve, extremamente sutil, ou já pode ser alguma coisa mais moderada e de grave a severa. Então, existe também os estágios desses déficits de memória. Quais são os déficits de memória? É a pessoa que, às vezes, com o cansaço, com a fadiga, com as questões emocionais, ela terá um desempenho modificado também. Tem dia que ela pode ir muito bem, tem dia que ela pode ir muito mal. Então, a gente precisa entender que as coisas não são assim numa linha reta. Elas são um baile, é uma dança. É esta dança que a gente precisa ter a sensibilidade de perceber, de avaliar, de ponderar, muitas vezes quantificar e qualificar. E as coisas dessa dança vão evoluindo, muitas vezes para melhor, outras vezes nas doenças degenerativas não tão para melhor assim, mas a gente pode tentar diminuir o ritmo, né, dessa música para que a pessoa se mantenha por mais tempo possível aí, né, lúcida e com memória. Olha, eu adorei essa fala, né, sobre a dança. E é tão interessante que a gente tem que pensar assim, que essa dança, para acontecer uma dança, a música precisa estar ali, a gente precisa estar conectado com esse ritmo, com essa música. E trazendo isso para a memória, a gente precisa falar que tem vários processos ou várias habilidades cognitivas, né, que dão suporte para a memória, né, e que a memória também depende, né. Então, por exemplo, é comum a gente receber no consultório pacientes falar assim: nossa, mas eu estou tão esquecido, minha memória está tão ruim. Aí eu sempre pergunto: e como vai sua atenção? Ah, eu não tenho atenção para nada, entendeu? Eu sou totalmente destabanado. Aí eu falo: então, se não tem atenção, como é que tem memória? Porque um dos processos importantes da fixação da memória são os processos atencionais. E assim como a gente consegue, dentro de uma dança, como você colocou tão lindamente aí, a gente pensar que quando está tendo a dança, que está tudo sincronizado, o movimento com o ritmo, mas a gente consegue separar os instrumentos, o ritmo, a intensidade, a qualidade. A gente também, apesar da memória fazer parte desse ritmo, desse balaio, a gente consegue separar os tipos de memória, separar os tipos de atenção, separar os tipos de problema para um novo aprendizado, fixação do aprendizado, evocação do aprendizado. A memória é um processo que vai desde a aprendizagem até a evocação. Então, quando a gente fala assim, estou com problema de memória, a gente precisa entender também se esse problema está no armazenamento ou se ele está na evocação daquilo que está armazenado. Porque a memória ela precisa cursar com esses dois fatores, né? A gente precisa armazenar, mas na hora que eu preciso usar essa informação, eu preciso pegar ela. E aí, os estágios, como a professora acabou de dizer aí, ele vai dizendo para nós como essa relação está. Tem hora que a gente não consegue mais armazenar, e também tem hora que a gente não vai conseguir nem armazenar e nem evocar. Quando ainda está no começo, né, a gente pode dizer assim, olha, a gente armazena, o paciente tem um armazenamento, eu sei que ele tem, porque se eu dou uma pista, ele consegue me dar a resposta certa. Mas e aí tem momentos que mesmo a gente dando uma pista, esse paciente não vai conseguir ir lá buscar essa informação, nem onde ela está armazenada.
Então, a memória ela tem seus processos e ela tem os seus auxiliares, né? Tem as outras estruturas cerebrais envolvendo que dão suporte, desde as questões aí de órgãos sensoriais a um lugar específico, onde a gente tem esse HD aí, né? E para armazenar tudo isso. Mas, ó, tem umas perguntas interessantes que eu gostaria que a gente respondesse. Tem uma das participantes aí que perguntou: por que as pessoas pós-Covid estão cursando com problemas de memória? Que bom. A fala é sua, Sandra. Nossa, tudo que eu queria! Alguns de vocês que estão aqui já sabem que, desde que a Covid começou, a pandemia, eu não parei mais, né? Eu não parei um minuto de atender pacientes, não parei de estudar, de pesquisar, de me inquietar agora com a questão da Covid. Então, nós temos algumas questões importantes que nós já sabemos que acontecem. Então, a primeira coisa, se você teve Covid, percebe que está falando, esquece o que está falando, tem se atrapalhado nas suas atividades de trabalho, tem esquecido, erra a entrada da rua e erra o caminho de casa, almoça 2 vezes sem perceber que já almoçou, começa assim a perder prazos do trabalho. Aí você vai ao profissional da saúde, ele fala assim: ah, você está estressado, você está assustado, isso passa. Não. Nós precisa de uma atenção mais específica, porque realmente a gente já sabe que existem questões de ordem fisiológicas que vão acontecendo aqui no nosso amigo, o cérebro. Então, sendo, né, o coronavírus um vírus sistêmico, ele vai pela nossa corrente sanguínea. Então, a primeira coisa, ele causa um processo inflamatório no cérebro. Ele consegue inflamar. E aí, esse processo de infecção tem as citocinas, por isso pode dar um AVC trombótico. A gente sabe das isquemias que podem acontecer no cérebro. Então, essa inflamação ela pode desencadear uma série de problemas, como também transtornos neuropsiquiátricos, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, problemas de insônia, né? Tudo isso pode acontecer. E aí, se é uma pessoa que já tem idade, e ela teria uma demência daqui 15, 20 anos, pode acelerar. Essa infecção, infelizmente, pode acelerar, sim, um processo demencial. Sabemos também que o coronavírus ele entra numa células chamadas astrócitos. Então, pense assim, os neurônios são os tijolos do nosso cérebro, aqueles que se comunicam, que realizam as trocas de mensagens, as chamadas sinapses. Os astrócitos são o cimento. Eles são aqueles que dão a sustentação para os neurônios, alimentam com formação de neurotransmissores, e eles estando contaminados e tudo, eles vão diminuir a energia cerebral. Então, a gente sabe que muitos dos problemas cognitivos e emocionais, e inclusive a fadiga crônica, que é um dos males que mais judiam das vítimas da Covid, a fadiga crônica, a pessoa está bem, de repente ela tem aquela queda, ela não consegue, né? Além daquelas que ainda têm problemas de oxigenação, de respiração, enfim, né? Além das questões físicas propriamente ditas. Então, a gente já sabe. Quinta-feira eu estava dando aula no curso de neurointensivismo para os neurologistas lá do Sírio-Libanês, e o doutor Fábio Machado, que também é uma sumidade no assunto, ele disse que ele vai publicar ainda o estudo, mas ele já contou que ele já tem os dados e tudo isso que cabem a ele, que existe uma diminuição do fluxo energético no cérebro. Né? E que aí a gente ainda precisa ver, como a gente viu essas pesquisas, dos sinais das mudanças arquitetônicas, né, dos cérebros. Então, a gente sabe que pode ter pequenas isquemias, sim. E o estresse também é tóxico. Você tem uma produção maior de cortisol no cérebro, que também modifica a arquitetura cerebral, podendo diminuir ali hipocampo, prejudicando memória e aprendizado.
Então, pelo amor de Deus, quem teve Covid e percebe essas alterações, tem que procurar ajuda especializada, sim. Isso é extremamente importante. Maravilha! Sandra, temos umas perguntas que vai nos guiando aqui. É bom a gente ver que as pessoas estão engajadas com perguntas interessantes e a gente precisa de fazendo esse contato aqui, né? Olha só que pergunta boa também. Podemos dizer que pacientes com TDA, então, não terão uma boa memória? Olha, como eu disse para vocês aqui agora, né? Que dessa dança a gente consegue ver os elementos da dança, a gente também precisa ver os elementos desse TDA. E a gente não pode generalizar, né? Porque cada pessoa experimenta o transtorno de uma forma. Então, a gente tem 10 TDAH, eles são todos iguais? De maneira nenhuma. E aí a gente precisa ver qual das atenções nesse TDAH está prejudicada e quais das memórias estão prejudicadas a partir do prejuízo de uma delas. Então, geralmente, a memória de curto prazo é uma das mais prejudicadas. Mas é incrível, né? Assim, o paciente com TDA e TDAH, na maioria das vezes, quando eles vêm para as testagens, eles se saem bem nos testes de memória e de atenção. Aonde eles não saem bem? Quando a gente dá um teste onde que ele precisa manter o foco da atenção. Então, ele começa com uma produção muito boa e despenca. Né? Mas a gente vai vendo claramente como que é o processo, né? que o cérebro dele está funcionando, como está funcionando. Então, o importante da gente dizer aqui é, não podemos generalizar e a gente tem que avaliar para ver qual é o déficit desse paciente, qual das memórias e quais os tipos de atenção estão prejudicados. Não é isso, doutora? Eu gostaria de lembrar que memória não acontece sozinha. Então, você não está usando a memória e mais nada, não é? A memória acontece nesse caldo de várias funções mentais em sincronicidade. Então, é muito comum as questões, a gente sabe que as pessoas com transtorno déficit de atenção, muitas são extremamente inteligentes. Então, elas têm recursos, elas dão um jeitinho, né? Elas conseguem ter uma eficiência. E isso que o Hercílio falou, muitas vezes vão bem nos testes e tudo. Mas o que estará muito prejudicado são as funções executivas. Sim. Porque ali entra a memória operacional, que é aquela habilidade de lidar com vários dados durante um tempo, manipulando as informações, realizando operações com ela. Não é? É a questão dele também monitorar o tempo, organizar, planejar, ter flexibilidade mental, conter o impulso para resoluções de problemas, né? Conter a impulsividade. E aí, claro, se eu tenho todas essas alterações, e aí a minha eficiência na vida, por conta de dificuldades de funções executivas, fica tudo prejudicado. Então, eu não sei se eu não lembro as respostas daquela pergunta, muitas vezes quem tem o transtorno déficit de atenção não teve nem paciência de ler o enunciado de uma questão até o fim e já responde a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Né? Ou então, como não tem essa paciência, e aí a gente falando de novo dessa dança, às vezes a gente tem que ter todo um contexto e tudo, a pessoa já responde, e aí responde precipitadamente uma coisa que ele nem acabou de saber o que é o fim. Por isso que a gente confunde muitas vezes, né? E pensa que tudo é memória, e às vezes não é. Às vezes tem a ver com precipitação, às vezes, como o Hercílio falou, o do processo de memorização. A gente tem a evocação, o armazenamento, mas a primeira etapa do processo de memorização é justamente a parte de que recebe a informação, do recebimento da informação, da recepção. Quem tem transtorno de atenção já não recebe a informação direito. Já pega um pedaço, já foi sai embora. Correndo.
Então, não é que ele não memorizou porque ele tem problema de armazenar ou de evocar. É porque já chegou pela metade a informação, ele não teve paciência de ouvir até o fim, ele não ficou ali, ele ficou inquieto, ele ficou pulando. Né? E a atenção ela é o filtro das outras atividades mentais. Então, geralmente, no processamento da memória, a parte da recepção fica ali meio capenga, para quem tem o transtorno do déficit de atenção, por conta dessa impaciência, dessa dificuldade de receber toda a informação de uma forma correta. Maravilha! Olha só, vamos fazer mais uma pergunta aqui que também eu acho de muita relevância. Meu marido tem demência, pergunta várias vezes a mesma coisa. Eu falo, você já perguntou? Ele me diz, custa você responder de novo? Olha Ai, que só, ótimo! que Então, falando maravilha essa nisso, pergunta. Vai, fala, responde que depois eu porque agora eu vou complemento. falar do mundo emocional, do mundo afetivo, né? De quem não tem memória. Esses dias, uma senhora que foi com o filho pegar a devolutiva, ela falou assim: meu cérebro não grava. E é muito desagradável as pessoas me darem bronca o tempo todo e falarem que já falaram uma coisa da qual eu não tenho mais a capacidade. E aí, então, aquilo eu achei extremamente. Eu fiquei muito emocionada, porque ela conseguiu traduzir em palavras como é o sofrimento da pessoa. Então, se a gente já sabe que a pessoa tem demência, a gente já sabe que a pessoa não vai lembrar, não é? É por isso que é tão importante a família ter um apoio, porque é sofrer um luto, não é de que a pessoa com aquela capacidade, com aquela inteligência toda, já não é mais da mesma forma. Então, o seu marido, ele é um marido diferente. Não adianta a senhora brigar com ele para ele voltar a ser aquele marido que ele era antes, porque ele não conseguirá. É uma coisa da qual não depende dele. Ele não tem mais forças. Então, eu gosto de recomendar, Ercílio, não sei o que você acha, mas eu já digo sempre, olha, já dei a resposta. Eu sei que eu vou numa festa. Eu sei que a minha avó não sabe mais quem eu sou. Eu não vou ficar falando, e aí, vó, lembra de mim? Aí ela fica perdida para todo mundo dar risada da cara dela. Não vou fazer isso. Eu vou chegar e falar, oi, vó, eu sou a Sandra, eu sou sua neta, você está aqui hoje na festa, hoje é meu aniversário. Ela vai falar, é mesmo? Puxa, como você cresceu! Ela vai inventar que lembra de mim, mas não lembra, né? E a gente precisa poder acolher o sofrimento de quem Sim. não lembra. É muito desagradável. E eu costumo dizer o seguinte para as esposas, mesmo dos nossos pacientes jovens que tiveram traumatismo crânioencefálico, um acidente vascular cerebral, eu fico falando para a família, e assim, não deixa nem as visitas e nem vocês é para ficar testando o paciente. Lembra de mim? Lembra de... Ainda falam alto, como se a pessoa tivesse ficado surda, né? Você lembra disso aqui? Você lembra daquele dia? E a pessoa está totalmente, além de não lembrar, ela tem uma velocidade de processamento reduzida, então ela não concatena tantos estímulos, tantas informações ao mesmo tempo, fica totalmente perdida, e as pessoas, ai, ficou bobo, ó, ficou isso, ou dão risada. Então, não, a gente tem que proteger essas pessoas, Sim. acolhê-las principalmente. Não adianta brigar, realmente não adianta ficar bravo, porque aqui, a pessoa não tem forças para lembrar. Ninguém esquece de propósito. Esquece porque o cérebro não dá conta mais. Sim. Então, ou a gente já dá a resposta. Eu gosto, né, de que a pessoa tenha quadros pela casa com fotos e nomes da família para que a pessoa consiga se orientar, que tenha o calendário, enfim, que a gente organize coisas. Depois, quando o idoso não conseguir mais ler, às vezes a gente pode pôr fotos nas gavetas para ele saber aonde está a cueca, onde está a meia, onde está tal coisa, para a pessoa ficar um pouco mais organizada.
Então, a gente precisa dar as pistas, a gente precisa dar as informações. É o que eu digo sempre, né, no nosso curso, né, no curso do Hercílio, não é no curso do Hercílio, mas é como eu dou aula dessa parte também, eu me sinto meio, né? É Mas nosso nesse mesmo, é curso, nosso. eu sempre digo assim, a pessoa fica ambiente dependente, né? Sim. A pessoa não consegue mais. Então, a gente tem que organizar esse ambiente para a pessoa transitar de uma forma mais confortável e evitando o máximo possível o sofrimento. Isso. Sabe uma coisa que eu também acho interessante pontuar é o seguinte: enquanto a gente percebe que o paciente ainda tem uma evocação, né, se a gente der uma pista, ele consegue responder, a gente não dá sempre a resposta certa. Então, por exemplo, se ele fala para mim, que dia é hoje? Aí eu não vou falar para ele, hoje é terça, pai, ou vó, ou tio. Eu falo, amanhã é quarta, que dia é hoje? Para tentar fazer ele resgatar essa informação. Né? Aí a gente fala, assim a gente fala, faz a orientação né, do tempo como um todo. Hoje é. Que dia que é Dia de hoje? Não cerveja, sei. eles sempre É, acertam. é. Ou então a gente fala, amanhã é 13, hoje é que dia? Que ano nós estamos? E assim a gente vai fazendo. Quando ele te perguntar, né, as coisas e você tiver que responder mais de uma vez, tente dar uma pista que vai tentar fazer ele evocar. Mas vai chegar em algum momento, né, da evolução desse quadro que de fato esse caminho vai estar interrompido, né? Não é uma questão de volitiva, então é uma questão de que essa informação não trafega mais por essa via. Aí a gente tem que pensar numa ponte que quebrou, né? Às vezes o estímulo até vem. Qual que é o estímulo? A minha voz, a pergunta: oi, tudo bem? Que dia é hoje? Ou como você está? O que você fez ontem? O que você comeu? E ele não consegue lá buscar essa informação e te devolver como uma resposta. Aí é um quadro mais avançado. Mas é sempre importante a gente acolher ele nessa angústia e a gente fazer todo esse processo que a professora nos disse aí. E outra coisa que eu acho legal também, que eu trabalho com os meus pacientes aqui, é criar um memorial da pessoa. Então, por exemplo, um altarzinho. Vai ter um lugar, que é uma mesa, uma cômoda, onde a gente sempre vai fazer essa pessoa se referir àquele lugar. Então, ali vai estar a cueca, vai estar o pijama, vai estar a carteira, vai estar relógio, vai estar celular. E a gente coloca, esse é o meu altar, é o lugar onde todas as minhas coisas estão. Onde está a minha carteira? Onde fica seu altarzinho? Onde fica seu memorial? Está sempre no mesmo lugar ali da casa, né? Num lugar que é de fácil acesso. Vai colocar isso lá escondido no quarto. Não, põe num lugar aonde que ele consegue visualizar, todo mundo consegue visualizar, e vai treinando o paciente a sempre se reportar àquele lugar. Eu sorri aqui quando você falou do pacientinho, porque eu lembrei que eles são custosos também. Quando eles vão percebendo o déficit de memória, eles acabam tendo algumas saídas, né? Então eles perguntam para a gente assim, você pergunta, que dia que é hoje? Não estou nem querendo saber. Eu não estou nem querendo falar sobre isso, que eu estou de férias, eu não quero nem lembrar. Então, eles acabam tendo umas saídas para eles não falarem ou não entrarem em contato com a dificuldade deles. Então, a importância da gente olhar a pessoa e acolher tudo isso. Estamos entrando aqui para o nosso tempo quase acabando, mas vamos falar agora sobre essa pergunta interessante aqui. E a memória pode se recuperar? O que a gente pode fazer para melhorar a memória? Eu respondo a você primeiro. Pode responder, depois eu falo. Bom, primeiro a gente precisa sempre entender o porquê que a pessoa tem o problema de memória. Então, a gente tem que saber se a pessoa está com dificuldades de memória por um processo depressivo, por um processo ansioso, pela Covid, como a gente já conversou, por um AVC, um TCE, compreender qual a área do encéfalo que está prejudicada, a extensão, o motivo, não é? Então, a gente sabe, sim, que às vezes um AVC, um TCE, e a pessoa tem sim uma regeneração, a gente tem a neuroplasticidade, e muito pode ser recuperado, muito pode ser melhorado.
Então, eu vi que a minha amiga querida Marli entrou na live, ela é uma terapeuta ocupacional e nós trabalhamos há 34 anos juntas e a gente trabalha muito em parceria, recuperamos e ajudamos muitas pessoas aí, né, nos processos de memória, com certeza, porque o cérebro é mágico, o cérebro tem esta neuroplasticidade. Mas nós temos outros casos que são neuroevolutivos, em que o cérebro, ao invés de melhorar, ele pode piorar. Então, a gente pode também, por meio da neuroplasticidade, tentar manter a memória ativa e funcionante por mais tempo. Mas a gente não consegue, muitas vezes, o milagre, isso a gente não consegue. Então, nesse sentido, a resposta, a memória pode ser recuperada? Sim, depende do caso, depende da situação, né? Depende de todo um contexto. Exílio, com você. Isso mesmo, a gente precisa saber a origem desse déficit, né? E se for alguma questão lesional ou se é uma questão demencial, né? Porque aí a gente tem várias estratégias, né, para a reabilitação da memória, a gente tem vários processos que a gente pode fazer com o paciente que a gente consegue otimizar. Deixa eu contar um caso para vocês aqui de grande sucesso, que é maravilhoso, né? Eu tive uma paciente que foi vítima de um TCE, e esse TCE foi por uma coronhada de um revólver do filho dela, que era esquizofrênico. Ela era uma enfermeira de 24 anos de profissão, e no dia que ela recebeu, o filho tentou assaltar ela, e aí, como ela nem estava entendendo aquele processo todo, ele pegou um revólver e bateu tão forte na cabeça dessa paciente que ela foi para a UTI, ficou hospitalizada e ela voltou com déficit global de memória. Ela não se lembrava quem ela era, ela não sabia nada acerca dela e nada que tinha acontecido. Mas era um processo lesional e ela tinha várias outras áreas íntegras. Aqui entra um aspecto importante sobre a reabilitação. Olha, há muito tempo atrás, nós sempre estudamos o cérebro a partir de lesão, né? A partir, os maiores estudos dentro da neuropsicologia, que é a expressão, né, do funcionamento cerebral no comportamento, foi guiado observando lesões. Então, a gente viu uma área lesionada, correlacionava aquilo com o comportamento. E hoje, a gente, além de observar isso, a gente vê que como um comportamento não acontece sozinho, a memória em si não é sozinha, ela depende de outras estruturas, a gente pode ativar outras áreas e essas outras áreas podem auxiliar na recuperação daquela área que foi lesionada. Então, nessa paciente, nós usamos uma técnica de estimulação transcraniana de corrente contínua sobre uma área específica do funcionamento cerebral e nós fizemos esse tratamento junto com um treino de memória. E por nossa grande surpresa e alegria, ela era totalmente dependente. Ela tinha esquecido, Sandra, até a memória procedural. Ela não se lembrava de como fazer as coisas e nem de tomar banho. Ela não sabia se organizar para o banho. E ela, então, era totalmente dependente do marido, que tinha que trazer ela toda vez para a terapia, e eles viam de ônibus, né? Então, ela vinha de ônibus junto com o marido e ela não se lembrava de nada. No final desse tratamento, ela estava vindo ao consultório sozinha, pegava o ônibus sozinha, e eu nunca vou me esquecer da alegria dela quando ela chegou em casa um dia e falou: hoje eu tomei banho e fiz o meu arroz. Mas foi uma alegria tão imensa de pensar o quanto ela conseguiu melhorar, né, e o quanto esse processo de reabilitação devolveu para ela funcionalidade. Então, é importante a gente pensar que, dentro dos processos de adoecimento da memória, hoje nós temos muitas tecnologias, ferramentas e técnicas que podem auxiliar nos processos de memória. E quando é lesão, eu acho é mais fácil, inclusive, não é mais fácil, não tem nada fácil em reabilitação, mas tem caminhos mais alternativos, pensando em conectividade cerebral, do que quando são um quadro demencial.
O quadro demencial é mais complexo, porque é como a gente está brigando de um lado e o cérebro de outro, brigando de um lado e o cérebro de outro. A gente melhora e segura um pouco, ele puxa outro pouco, melhora e segura. Então é um cabo de força que é mais difícil da gente vencê-lo, né? Porque o fator tempo e a cronicidade da doença acaba prejudicando mais. Então, sim, falando em recuperação de memória, é possível, né? A gente nunca pode falar que em saúde a gente nunca garante resultados em nada, mas a gente tem que testar e ver até onde essa pessoa consegue, ou tudo que a gente pode fazer para otimizar esses processos. Eu acho que a gente tem mais tempo de uma pergunta apenas, e eu quero falar de um aspecto importante antes da gente finalizar, que é, sabe o quê? A afetividade e a memória. É outro ponto muito importante para a gente entender mais sobre como a memória não caminha sozinha, né? Então, o impacto que os processos afetivos têm sobre consolidação de memória e sobre as funções executivas. Crianças bem nutridas emocionalmente têm funções executivas mais prontas para o aprendizado, mais prontas para aprender novas habilidades e também para estar mais prontas para a vida social e relacional. Então, é importante que a gente consiga fazer essa correlação também dos aspectos afetivos e do impacto que o estresse emocional causa no prejuízo de funcionamento global, né, e também no prejuízo da memória. É importante a gente falar isso também. Mas é isso, gente. Vamos fazer as suas considerações finais sobre aí os processos de memória, sobre tratar memória, e o que você diria aí para os pacientes que estão enfrentando isso e para os profissionais que estão nos ouvindo, né? Que esse bate-bola interdisciplinar é muito bom para os cuidadores também, e a gente finaliza logo em seguida. Tá, então, quando você fala da afetividade, tem um experimento do Antônio Damasio que eu queria contar rapidinho, porque é impressionante. Tem que nem aquele personagem de Como Se Fosse a Primeira Vez, oi, eu sou o Toby, oi, eu sou o Toby, oi, eu sou o Toby, que ele nunca, né, lembrava. E aí eles fizeram com esse paciente que tinha toda essa dificuldade de memória, uma atividade assim. Alguns funcionários do hospital, quando encontravam com ele, eram agressivos, tratavam mal, rispidamente. E outros tratavam bem. E aí, quando ele se deparava com aqueles que eram agressivos, ele ficava retraído. E ele ficava muito à vontade quando ele se encontrava com aqueles que tinham tratado ele bem. Você os conhece? Não, nunca vi. Por que você está desse jeito? Eles parecem que são bravos. Você conhece? Não, nunca vi. Por que você ficou desse jeito? Eles parecem ser alegres, simpáticos. Então, vejam, a gente pode não ter consciência do fato que tem acontecido, né? Se a gente pensar na memória autobiográfica, às vezes o que aconteceu não fica, as emoções ficam. Porque as emoções, elas estão lá nas regiões mais profundas do nosso cérebro, as questões mais primitivas. Então, mesmo que seja uma pessoa num processo demencial, se ela for maltratada, aquela emoção desagradável ficará. Agora, se a gente puder dar esse afeto, se ela for bem tratada, a pessoa que está no processo de recuperação, seja por Covid, seja por uma injúria neurológica, né? Enfim, seja quem for, o afeto, as emoções, né? E o bom tratamento, o tratamento com amor, ele é importante desde o nascimento para dar todo esse repertório para a criança e nos acompanha até o último dia da nossa vida. Sim. Isso fica mapeado no cérebro. Isso. Então, porque, na verdade, qualquer experiência, né, seja ela boa ou ruim, quando a afetividade ela está presente, a capacidade de armazenamento e de evocação desse evento é completamente estruturado em áreas específicas no cérebro. Eu vou falar rapidamente, eu trabalhava com um grupo de reabilitação de memória num grande hospital de reabilitação que a gente tem aqui, e eu tinha pacientes gravíssimos de memória e que, inclusive, a instituição queria até se livrar deles. Eu falava, não,
me dá eles como grupo e eu quero fazer grupo com eles. E eram pacientes tão graves que eles não se lembravam nem de quem eles eram na foto. Não lembravam o caminho, todo dia eu tinha que buscar eles para voltar para a minha sala. E por incrível que pareça, depois de tratar com estimulação transcraniana, reabilitação cognitiva, várias outras estratégias, eles falam comigo até hoje no WhatsApp. Inclusive, hoje eu recebi uma mensagem de áudio desse paciente. O tanto que a gente conseguiu otimizar e melhorar a vida deles. Então, é muito legal isso. Eu acho que também para eles eu dei uma oportunidade emocional e valorizei muito a vida deles. E acho que esse marco da afetividade ajudou, cooperou para ajudá-los muito. Aí eu estou vendo aqui que a doutora Daiane Vilela está aqui me parabenizando. Gente, essa menina é uma médica maravilhosa, siga o Instagram dela aí. É ela que tem cuidado de mim, descobri ela recentemente, mas eu estou tão feliz com a parceria. Ela é uma nutróloga e consegue relacionar também todas as partes importantes da nutrição, que também faz um bom funcionamento executivo e também para a memória. Então é importante a gente pensar nesses aspectos nutricionais também. É importante você saber que o seu estômago, o seu intestino, se funcionar bem, vão melhorar seus processos executivos e também de memória. Procure um profissional adequado. A doutora Daiane é uma indicação maravilhosa. Então, eu queria agradecer vocês por estar conosco aqui nessa live, agradecer a doutora Sandra imensamente pela nossa parceria infinita. Para quem está aí perguntando sobre o Covid, já vai sair um livro só sobre o Covid, né, Sandra? Que a doutora Sandra... Está na fase já da editoração. É um livro escrito por equipe multidisciplinar de todas as questões de reabilitação, os problemas clínicos, neurológicos, transtornos psiquiátricos, questão de sono, a questão da TO, da físio, da fono, né, do educador físico, do nutricionista. Então, ele é um livro bem completo, que ele não só fala das sequelas, mas ele dá dicas de tratamento também, de como interagir. Então, eu acho que pode ajudar mesmo muitas pessoas. Né? A doutora Sandra participou da organização, escreveu o capítulo, eu também tenho um capítulo lá nesse livro, vai ser super legal, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Então, gente, não perca a próxima live na semana que vem, nós vamos falar sobre fisiatria. Você sabe o que é fisiatria? E a importância do fisiatra nos processos de reabilitação? Nós vamos discutir esse tema aqui na próxima live da semana que vem. Muito obrigada a todos.